Livro de João, capítulo 21, versículo 14 em diante, diz assim: já era a terceira vez que Jesus manifestava ou se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando eras moço, tu te vestia, andava por onde queria, mas quando tu for velho, estenderás as tuas mãos, outro te vestirá e te levará para onde tu não queres ir. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: garantia de vitória. Pode se assentar no nome de Jesus. Nós estamos diante de uma das curas de alma que Jesus realizou. O personagem Pedro é o alvo dessa cura, com um propósito definido. Onde Pedro falhou, onde Pedro tropeçou, onde ele permitiu que a sua vida chegasse ao ponto que chegou. Nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. Nós lemos que Jesus era a terceira vez que apareceu aos discípulos, mas já era a 7ª vez que ele estava se manifestando a outros discípulos também. E nós vemos que Jesus 3 vezes chama Pedro. E o número 3 tem a ver com Deus se relacionando com o homem, Deus chamando o homem para um compromisso. Porque número na Bíblia tem propósito, tem porquê. Então 3 negou, 3 chamou, 3 manifestação. E eu quero começar no início, porque nós estamos aqui na cura. Mas de onde veio o problema? O problema veio de Pedro não entender alguns princípios que o crente precisa entender. Do Salmo 1, capítulo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem, 3 também, que não anda segundo o conselho do ímpio, que não para no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. 3, não anda, não para e não senta. Pense comigo, onde Pedro permitiu que isso acontecesse na vida dele. Porque nós viemos de uma raiz religiosa em que o crente não se misturava com a pessoa não crente. Não é isso que nós vamos ensinar aqui. Agora, quando o crente se mistura com a pessoa não crente, ele tem que ter um propósito com isso. Quando ele anda, eu falei no culto das 5, vou falar no das 7, que tinha um pastor conhecido que jogava bola com um grupo de pessoas não crentes. Eu disse: mas você, sendo pastor, não joga para o pessoal da igreja, joga para o pessoal não crente? Eu digo: não, eu estou jogando bola com eles, porque eles são tudo membros da igreja lá. Você não falou que eles não são crentes? Não, eles não sabem ainda, mas eu estou orando por eles, tudo vai ser membro da igreja lá comigo. Então tem um propósito.
Se você pesca, se você joga futebol, se você sai, se você vai na casa, se você assiste uma partida de futebol, se você comunga de algumas das coisas, se você está com as pessoas, você é luz e você é sal. Agora, se andar com o ímpio, se andar com a pessoa não comprometida com Deus, andar com a pessoa que não tem envolvimento com Deus, se o teu alvo, o teu propósito não for levá-la a ter um conhecimento de Deus e ter uma experiência com Deus, se você não tem isso claro no teu coração, por isso que você está andando com ela, você está pisando um território perigoso. Aí sim o Salmo 1 se encaixa na sua vida, porque você começou a andar segundo o conselho, andar com as pessoas que não têm comunhão e que não têm compromisso com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E Pedro, quando veio a turba prender Jesus, veio uma turba de ímpios, prenderam Jesus lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras. E quando prenderam Jesus e levaram Jesus, todo mundo fugiu. Pedro foi junto, começou a andar com o ímpio. Ele não ia salvar Jesus, que ele sabia que não ia. Ele estava andando lá, curioso. E por estar andando curioso, eu quero voltar um pouquinho aqui, para nós entendermos o contexto do que estamos falando. A Bíblia diz que Jesus começou a falar para os seus discípulos: eu vou ser preso, eu vou ser morto, e eu vou ser crucificado, e vocês vão se escandalizar, e todo mundo vai fugir. E Pedro disse: eu não. Todo mundo pode, mas eu não. Porque sempre tem aquele crente que acha que ele é melhor, né? Ou que ele sabe mais, que entende mais, que é diferente. Ele pode até afirmar essas coisas. Está preparado para elas? Está preparado para viver aquilo que afirma? Que tem muitas coisas que as pessoas afirmam, mas não estão preparadas, afirmam de chavão. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes você vai dizer que não me conhece, você vai dizer que não tem nada comigo, 3 vezes, e daí o galo vai cantar. E Pedro disse: não, todo mundo pode, mas eu não posso. Ele estava estribado na sua capacidade, na sua força, achando que ele era quem ele era, por força dele, por decisão dele. Que a gente esquece o que Deus faz com a vida da gente. Pedro decidiu seguir Jesus porque ele pescou uma pesca impossível. Ele estava lá no barco, não tinha pescado nada a noite toda. Jesus chegou, pediu o barco, ele segurou. Jesus falou com a multidão a manhã toda, no meio-dia, que não tinha como pescar nada. Jesus disse: vai ao mar alto. Ele foi, ele disse: eu sei que não tem nada lá, mas porque é o Senhor que está mandando, eu ouvi o Senhor falar aqui, eu vou. Ele foi, lançou a rede, encheu a rede de peixe, veio para a terra com 2 barcos cheios de peixe, e se prostrou e disse: Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. E Jesus disse: eu vou te fazer pescador de homem a partir de hoje. A gente esquece aquilo que Deus faz com a gente. E Pedro, irmãos, achava que ele era quem ele era por força dele, esqueceu da pesca, esqueceu que foi o sobrenatural de Deus que tirou ele de quem ele era para se tornar quem ele estava se tornando. A gente esquece essas coisas. O crente esquece da cura, esquece do livramento, esquece da misericórdia, esquece do perdão, ele esquece de muitas coisas. E depois ele começa a achar que sabe, que pode, que faz. E Pedro estava nessa condição: não, todo mundo te nega, mas eu não vou te negar, eu morro. E nesse momento ele estava andando com os pecadores, porque a turba levou Jesus preso, e ele, ao invés de fugir, sendo avisado por Jesus que ia acontecer algo semelhante, ele resolveu andar com pecadores. E ele entrou para dentro do pátio da casa do sumo sacerdote, e lá então ele se deteve no caminho dos pecadores. Ele podia ter ido até a porta, visto e ido embora. Não, mas ele entrou. Porque quem começa a andar com pessoas que não têm compromisso com Deus, e o seu alvo não é ganhá-las, naturalmente ele vai começar a se deter. Em determinados lugares ele vai parar. Quem está entendendo o que eu estou ministrando, diga amém. E Pedro se deteve, não era para se deter, mas está andando,
Naturalmente, não, até aqui eu vou, um pouquinho mais para frente eu vou. Aquele negócio do crente, um pouquinho mais para frente eu vou. Um pouquinho mais para frente eu vou. E entrou e se deteve no caminho dos pecadores. E quando você se detém no caminho dos pecadores, a noite vem sobre a sua vida, e o frio vem sobre a sua vida. E o frio aqui no simbólico, no figurativo que estamos ministrando, que veio sobre a vida de Pedro e sobre a vida dos ímpios, eles acenderam uma fogueira. Quantos já leram essa passagem na Bíblia? Quantos já leram? Quantos já leram? Levanta a sua mão, quero ver. Muita gente já leu. Eles acenderam uma fogueira. E quando acenderam a fogueira, no frio da noite, sem ter propósito, que o problema do crente, amados, é não ter propósito, é não saber por que está envolvido com Deus, por que toma ceia, por que está envolvido com as coisas de Deus, por que está envolvido com as coisas espirituais, por que vem o domingo, por que senta, por que está indo na escola. Sem propósito, ele estava lá, não tinha propósito, ele não podia salvar, não podia mudar, não tinha propósito. O crente que anda com ímpio sem propósito, está pisando num território terrível. Então ele andou no caminho dos pecadores, se deteve no caminho dos pecadores, e agora, porque a fogueira que livrava um pouco da noite fria, ele se assenta na roda dos escarnecedores. É que o salmo primeiro se cumpriu na vida dele. Ele andou, se deteve e se sentou. Depois você lê em casa e você vai ver que ele andou, se deteve e se sentou. Foi as 3 vezes que a empregada falou com ele: tu é um deles, tu é um deles. Disse: não conheço esse homem, não conheço esse homem. E na 3ª vez, quando ele estava sentado na roda dos escarnecedores, porque estavam zombando, achando que Jesus era uma piada, e ele estava lá, mesmo não fazendo nada, ele estava lá. Porque se você está num ambiente que não pertence, que não agrada a Deus, e não exalta o nome do Senhor, que não engrandece o nome do Senhor, seu propósito de mudança, você está fazendo parte dele. Quando ele estava lá, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele lembrou da palavra de Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai dizer que não me conhece. E 3 vezes ele falou, porque o salmo primeiro se cumpriu na vida dele. 3 negou, 3 vezes Jesus apareceu, 3 vezes Jesus chamou, 3 vezes Jesus perguntou. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo, irmão? Pedro chora amargamente e cria uma marca na sua alma, e desacredita do seu ministério, do seu chamado. Por quê? Ele pensava de si além do que convém. Ele achava que era o que ele não era. Ele pensava que podia o que ele não podia. O que é o problema de muito crente. Nós precisamos andar sempre na humildade e entender que a nossa segurança está na comunhão e na presença de Deus. Alguém está me ouvindo? Pedro então, desacreditado de si próprio, triste, frustrado, agora com medo dos judeus, porque Jesus foi morto, estava enterrado, se esconde no cenáculo junto com os demais discípulos. E depois do 3º dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscita. E no espaço de 40 dias ele começa a aparecer para os seus discípulos. E neste aparecimento, e nessas aparições, me perdoe, ele aparece a primeira vez para os discípulos. Ele entra num cenáculo fechado, trancado a 7 chaves, porque eles estavam com medo dos judeus, e entra no meio daquele cenáculo e diz: paz seja convosco. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu fico imaginando o corpo que eu vou ter depois da ressurreição. Corpo que atravessa a parede sem precisar abrir a porta. Tudo isso que você vê em filme de ficção, você que vai reinar com Cristo, você que tem Jesus como o Senhor da sua vida, fica preparado, você vai viver essas aventuras de voar, de atravessar a parede, essas coisas que só acontecem em filme de ficção. Jesus entra no cenáculo, não abre porta nenhuma, diz: paz seja convosco. E os discípulos ficam assustados, porque a aparência de Jesus não é mais a mesma. E isso também alegra o meu coração, porque eu vou ter chance de ser bonito na ressurreição. Viu, Arnaldo? Deus tem lembrado de nós nessa hora. Entra e todo mundo fica assustado e diz: não se assustem. Tudo isso que eu estou falando está na sua Bíblia.
Ele disse: olha aqui o marco a marca do cravo, e olha aqui do lado a marca da lança. Aí eles se regozijaram e viram que era Jesus, que a sua imagem era outra, não era a mesma aparência. Quem está? Se você olhar na Bíblia todas as aparições de Jesus, ninguém conhecia ele. Era outra imagem, era outra figura. Porque, meu irmão, olha para o seu vizinho e diga: irmão, creia, você vai ficar bonito na ressurreição. Jesus chega, entra, fala, se apresenta, e Pedro está quietinho ali do lado, né? Quietinho, não fala nada. Tinha negado, tinha se cumprido, alma ferida, mas orgulho muito grande no coração. Você vai entender tudo que eu estou falando um pouquinho para frente aí. Passa um tempo, não sei se uma semana, 2 dias, porque foi 40 dias o espaço das aparições de Jesus. Passa um tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, eles estavam lá no cenáculo com medo dos judeus. De repente, não estava Tomé naquela primeira aparição. Entra Jesus de novo no cenáculo: Pai seja convosco. Porque eles tinham dito para Tomé: Tomé, vimos o mestre, vimos a marca na mão, vimos a marca do lado da lã, ele está vivo. E Tomé disse: eu só acredito se eu tocar na ferida e se eu tocar do lado. Porque, irmão, tem crente que o irmão pode dizer que Deus operou na vida dele, mas ele não acredita. Sabe aquele crente que só acredita se for com ele? Eu não sei se tem isso aqui na comunidade, mas eu conheço alguns lugares. Tem crente que Deus só é Deus se fizer para ele. Deus só é Deus se for bom para ele. Deus só é Deus. E Jesus não foi na primeira aparição, ele foi onde Tomé não estava, já para causar essa situação. Que o alvo dele nas 3 aparições, do meu ponto de vista, era por causa de Pedro. Mas na primeira ele não foi quando Tomé não estava, também para tratar com Tomé. Porque Tomé, meu irmão, teve a cara de pau de dizer: vocês todos viram, vocês 7 viram, mas eu não acredito em vocês. Chamou todos os outros apóstolos de mentiroso. Tem alguns crentes, irmão, que a igreja toda diz é assim. Eles: não, eu preciso que Deus fale comigo. O líder fala, o supervisor fala, o coordenador fala, o pastor fala, o pastor tira fala, o irmão fala. Não, mas se Deus não falar comigo. Alguém já viu algum crente desse jeito assim, não? Ah, tem algumas igrejas aí fora, tem. Chamou todos os outros apóstolos de mentiroso. Não, eu só acredito se eu tocar o dedo, se eu tocar o dedo na ferida, se eu tocar o dedo na mão. Todo mundo ficou assim: quer acreditar, acredita, não quer, não acredita. Porque, irmão, quando a pessoa não quer acreditar, ela arruma desculpa, ela arruma pretexto. Não tem aquele negócio: quando a pessoa quer, ela arruma um jeito, quando ela não quer, ela arruma um pretexto. E Tomé estava lá com seus pretextos, mas Jesus chegou na segunda vez quando ele estava. Entrou, veio por Pedro, mas chegou lá: Tomé, vem cá, cara. Toca aqui, meu irmão, ó. Toca aqui, toca o dedo aqui. Seja crente, seu xarope, não incrédulo. Porque o pessoal da comunidade Deus Provedor não viram, mas vão crer que eu sou real e que eu ressuscitei. E você tem que tocar com a mão, cara. Porque o mistério da nossa fé, nós estamos crendo. Alguém tocou com o dedo na ferida aí, não? De Jesus? Alguém tocou com o dedo na mão do cravo, não? Às vezes eu fico pensando: será que esse povo crê mesmo? Será que crê? Jesus disse: Tomé, seja crente. Porque muitos que não viram vão crer, que não vão tocar, mas vão crer. Porque esse é o mistério, é crer naquilo que eu não estou vendo. Isso é um sobrenatural extraordinário. Irmãos, eu considero muito mais milagre a pessoa crer de verdade na palavra, em Jesus e nos mistérios da palavra de Deus, do que uma cura, seja ela do tamanho que for, até de uma ressurreição. Porque o crer implica com a tua eternidade, a cura e a ressurreição implica com o temporal. Você pode ser curado, mas vai morrer. Pode até ressuscitar, mas vai morrer, querido. Alguém ressuscitou e não morreu aí? O único que ressuscitou e não morreu até agora foi Jesus, querido. Nós temos aí Moisés e Elias, mas é uma questão teológica. Mas o único que ressuscitou e não morreu foi Jesus. Até Lázaro, que ressuscitou, morreu. Teve a chance de escolher o caixão da segunda vez. Alguém está me ouvindo, não? Então
Eu considero a fé, o milagre de crer, muito maior, muito extraordinário, porque para muitas pessoas fé é pensamento positivo, é otimismo, mas ela vai muito além disso. Ela vai num compromisso de realidade, porque Tomé disse: eu tenho que tocar para crer, mas os outros não disseram que eu tenho que tocar para crer. Jesus aparece a segunda vez. Pedro está lá, viu aquela bronca que Tomé levou, viu aquele negócio, viu Jesus chamando a atenção. Jesus conversou com eles, mas Pedro está quietinho, não fala nada. Alma ferida, alma machucada, pessoa desacreditada, pessoa que não acredita mais no amor, no perdão e na misericórdia de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Bom, quantos crentes estão nesse estado de Pedro dentro das igrejas? Quantos crentes estão dentro da igreja? Jesus quer tratar com ele, quer falar com ele, mas ele não se apresenta, ele não fala, ele se esconde, ele finge que não é com ele, ele fica quietinho. Se desse para assobiar dentro da igreja, ela assobiava. Se desse para assobiar, ela assobiava para fingir que não é com ele, porque Pedro estava lá. Mas pensa se Pedro vai falar do ocorrido que aconteceu com ele. Pensa que ele vai abrir o coração daquilo que estava acontecendo. O alvo dessas vindas era Pedro. E nós começamos a mensagem aqui, porque a Bíblia fala no versículo 14 que a terceira vez que Jesus aparece, a terceira vez, três vezes negou, 3 vezes Jesus vem, 3 vezes ele pergunta: tu me amas? A terceira vez, 3, relacionamento de Deus com o homem. E Jesus aparece lá na praia. Está Pedro pescando. Por que Pedro está pescando, irmão? Porque ele achava que não tinha mais ministério, porque ele achava que não tinha mais nada a ver com ele. Quando a pessoa, ela não quer mais compromisso, ela não quer envolvimento, ela entrega cargo, ela entrega trabalho, ela está dizendo: não, eu não sirvo mais para isso, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, Deus não me aceita mais. Alma doente. Quem está me ouvindo aqui? Estamos tratando de alma nessa noite. Alma doente, pessoa ferida, machucada, desacreditada de si própria, achando que Deus é um Deus indiferente, insensível, que não tem um plano B. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que Jesus não desiste da sua vida, nunca desistiu e nunca vai desistir da sua vida. Pedro é um exemplo disso. E por que Pedro? Porque ele foi o mais ferido, os demais fugiram apenas, deixaram ele. Mas Pedro, por ser mais atrevido e autossuficiente, ele era autosseguro de si próprio, ao invés de depender de Deus, que a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor e depender do Senhor, e não se estribar no próprio entendimento, na nossa própria capacidade. Mas ele estava achando que ele era o cara. E de repente a Bíblia diz que ele está sendo aqui confrontado por Jesus. Jesus está na praia e disse: pessoal, vocês têm peixe aí? Disse: não temos peixe. Então joga a rede do lado direito que vai pegar peixe. Irmãos, eles tinham pescado a noite toda e não tinham pego nada. De manhã não era hora de peixe. Eles jogaram a rede, 153 grandes peixes numa redada. João, que era João, conhecia, já tinha visto a outra experiência, já tinha visto a situação, porque eles não viam que era Jesus, eles não reconheciam a olho nu, era outra imagem, era outra aparência, irmãos. Aí João falou para Pedro: é o Senhor. Pedro, quando soube, botou a roupa, estava sem roupa, mergulhou e foi na frente. Eles estavam 100 metros da praia, mergulhou e foi na frente, e eles vieram com o barco puxando a rede. Por que Pedro foi na frente? Porque a alma ferida, a alma machucada, ela tem desejo de mudança, ela só não tem coragem de assumir, ela só não tem coragem de reconhecer, mas ela tem desejo de mudança. Ele foi na frente, chegou lá na frente, Jesus já tinha peixe, brasa e pão. Que Deus, quando Ele vem para tratar da nossa vida, irmãos, Ele vem com alimento para nos dar. Eu sei que existe a teologia do Deus
desce o sarrafo, Deus desce a lenha, Deus isso e Deus aquilo. Eu sei que quando o Senhor pesa a mão e a vara sobre alguém, não é para castigar, é para corrigir a rota, é para endireitar o caminho, é para botar no caminho certo, nunca para castigar. Porque o desejo de Deus é te usar, é te abençoar, é te restaurar, é a tua vida ser abençoada, nunca castigar, irmãos. Se Ele te corrige, se algo é difícil, se é duro, se levou umas varadas, é para o teu bem, nunca para o bel prazer de Deus te machucar ou te ferir. Jesus chama os seus discípulos com pão, peixe e uma brasa acesa e água para eles tomarem. Alguém está me ouvindo? Eles chegam lá, a Bíblia diz que ninguém fala nada, porque todo mundo sabia que era Jesus, mesmo não sendo a mesma imagem, mas os fatos provam que é Jesus. Porque, irmãos, os fatos provam quando Jesus está operando ou não está operando. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Dá um glória a Deus aí então, meu irmão. Diga para o seu irmão, os fatos provam quando Jesus está operando ou não está operando. Ninguém perguntava nada, ninguém via Jesus fisicamente, a imagem era outra, mas os fatos provavam: pão, brasa e peixe. Jesus senta com eles, come com eles. E você já leu comigo: Pedro, tu me amas? Ele te ama, apacenta minhas ovelhas. Me ama, te ama, apacenta minhas ovelhas. Me ama, te ama, apacenta minhas ovelhas. E eu quero começar dizendo para você uma coisa muito importante. Eu quero que você preste atenção nessa teologia estúpida que existe aí fora, de que a pessoa pode ser crente sem ter pastor na sua vida. Preste atenção nisso, igreja. Combata isso. Repudie isso. Porque o sumo pastor das ovelhas, que é Jesus, estava aqui dizendo: Pedro, tu me amas? Me amas. Então eu preciso que você pastoreie as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus, mas quem cuida delas são homens. Vou falar de novo. As ovelhas são de Jesus, mas Ele levanta homens, escolhe homens para cuidar das suas ovelhas. Não se sujeitar a pastor, a autoridade é rebelião contra o sumo pastor que estabeleceu homens para que a gente seja pastoreado. Ele disse: tu me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Quem que apacenta? Pedro. Apacentar no original aqui é cuidar, ensinar, dar alimento, proteger, doutrinar. Isso é o apacentar. Então aprenda isso e repudie essa tola. Eu não preciso ir na grande reunião, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no templo, eu não preciso ir no culto, porque Jesus é o meu pastor. Ninguém está dizendo que Jesus não é o seu, é o meu, é o de todos. Mas você tem que estar debaixo de autoridade, debaixo de pastor, meu irmão. Porque Jesus disse que Ele estabelece homens. Apacenta as minhas ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. O amor de Jesus demonstrado aqui nesse ocorrido, seu cuidado, sua paciência é extraordinária. Ele não desistiu de Pedro. Primeira vez ele foi lá para Pedro, abriu o coração. Pedro não abriu o coração. Segunda vez ele foi lá para Pedro, abriu o coração. Não abriu o coração. Porque, irmãos, tem pessoas que vem alguém prega, ele ouve, entende, mas não se manifesta, como diz o pessoal. Não abre o coração. Vem outro prega, outro dia, outro domingo Deus fala, ele não abre o coração. Pessoas obstinadas, teimosas, com a alma machucada, ferida por pastores, ferida por denominações, ferida por irmãos, ferida por circunstâncias da vida, mas ele não abre o coração para Deus tratar. Como é que Deus vai tratar alguém que não se apresenta para ser tratado? Sabe por que Jesus foi lá e foi confrontar Pedro? Porque ele se escondeu. Na primeira vez que Jesus apareceu, ele devia ter dito: Senhor, vamos conversar. O Senhor disse para mim que eu ia negar, eu quero que o Senhor me perdoe, eu neguei mesmo. O Senhor falou, se cumpriu, o Senhor falou, aconteceu. Mas eu quero que o Senhor entenda que eu falei aquilo por causa... E dá corrige o seu coração. Não, ele preferiu se esconder, ele preferiu pescar. Porque tem crente que prefere fugir do que se humilhar. Ele prefere fugir do que reconhecer o seu erro. Ele prefere fugir do que mudar a sua vida. E me perdoe a minha franqueza, por isso que tem crente que vai uma igreja para outra, vai de uma para outra, vai de uma para outra, e não tem uma igreja que preste. Será que é igreja? Eu posso até entender que tem determinados lugares que não dá mais para estar mesmo, que o que está sendo ministrado e ensinado
É só graça, 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 não tem mais nem graça. Mas também entendo, irmãos, que tem pessoas que não querem ser corrigidas. Eu não sou melhor do que qualquer igreja. Nós não somos melhor do que qualquer igreja de Joinville. E não sou melhor do que qualquer pastor. Mas eu falo isso e falo diante de Deus de cabeça erguida. Quem não consegue se estabelecer como crente e trabalhar nessa comunidade, eu não acredito que vai se dar bem, ou que vai fazer alguma coisa para o Senhor na presença de Deus em outra. Porque nós damos oportunidade para todos. Todos têm oportunidade de fazer a obra de Deus nesse lugar. Aí chega uma irmãzinha no meu escritório: ah, pastor, eu vou para tal comunidade. Não vou falar para vocês, senão você vai saber e vai querer ir lá também. Eu vou para tal comunidade, pastor. Eu digo, por quê, irmã? Ela, o esposo. Não, porque eu quero uma oportunidade de crescer. Eu quero trabalhar. 129, 130, 130. Eu contei até 150. Que 10 é pouco. Pergunta se está lá. Não está mais lá. Mas não foi, não era lá o lugar? Lá era o lugar, porque lá era o cara da televisão. Por que não está mais lá? Porque tem crente, irmãos, que não quer sair do esconderijo, não quer ser confrontado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que está com a alma ferida, machucado. Deus não desiste de você, mas Ele vai te encontrar para te confrontar. Ninguém vai escapar disso, nem eu, nem você, nem ninguém vai escapar desses fatos. Quem está me ouvindo, diga amém. A determinação, a paciência do Senhor Jesus leva Ele a te encontrar onde você estiver. Leva Ele a te buscar aonde você se encontra. Porque, meu irmão, eu quero que você compreenda uma coisa: Deus não vai avançar na sua vida sem primeiro tratar das mazelas da sua alma. O Pedro estava ali. Pedro estava com os discípulos no cenáculo. Pedro amava Jesus. Disse, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Então Jesus já sabia que ele amava. Pedro já tinha chorado amargamente. Ele já tinha chorado muito. Porque às vezes a gente vê alguém chorando e pensa que isso ali é transformação. Não, é remorso. Pedro chorou amargamente porque ele disse, pô, errei, perdi, 1-0 para Jesus. E tem gente que chora amargamente não porque está mudando de comportamento, é porque enxergou quanto é estúpido, me perdoe a franqueza e a dureza, enxergou o quanto não sabe, o quanto não entende. Mas isso não quer dizer que mudou, porque Jesus foi lá, deu uma chance, ele não veio, deu 2, ele não veio, teve que chamar para uma conversa, e a conversa não é fácil. Meu irmão, isso é confronto. Você quer que Jesus te chame para o confronto? Paulo ficou prende um, mata um, prende um, mata um. Jesus foi lá no caminho e veio a luz e disse, Paulo, Paulo, o que tu quer comigo, cara? Por que tu me persegue? Agora eu vou te botar a trabalhar em meu favor. Tu vai ver o quanto é duro recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, o perseguidor se tornou agora o perseguido. O que corria atrás da igreja, contra a igreja, agora estava sendo perseguido pelos judeus. Olha como Deus muda o quadro da vida de uma pessoa. Você quer confronto com Jesus, irmão? Você quer que ele venha? A gente, eu quero ver, eu quero isso, eu quero aquilo. Pensa bem. Jesus veio para tratar da alma de Pedro, porque Deus não pode continuar te usando sem primeiro tratar das mazelas da tua alma. Não, vocês estão aqui não? Vocês vieram hoje não? Bate no irmão, você veio? Pedro era apóstolo, tinha um chamado, amava Jesus, queria servi-lo, mas não podia Deus continuar a fazer a obra através da vida dele sem primeiro tratar da alma dele. 3 vezes tu negou, 3 vezes tu vai afirmar. Vai corrigir essas coisas aí, irmão. Eu estou falando, e eu queria que você entendesse com muita clareza o que eu estou falando. Deus não pode avançar na sua vida sem primeiro tratar dessas feridas aí, cara.
Deus não pode avançar na vida de determinados crentes, não é porque Ele não quer, é porque tem que tratar determinadas coisas, tem que sarar determinadas áreas, tem que recuperar determinadas coisas, tem que mudar determinadas coisas, tem que ser quebrantado em algumas áreas, mudar de algumas áreas. E às vezes o crente fica pensando: mas nada acontece comigo, eu não saio disso. Mas será que é porque você não está se escondendo? Jesus aparece e você não apresenta. Tem reservas dentro do coração, está esperando o confronto. Uma hora o confronto chega, irmão. Eu não quero confronto. Por isso que o salmista, na sua sabedoria, diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho ruim, mau, e me coloca no caminho bom. Por isso que o profeta diz: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração é Deus. Não espere confronto, irmãos. Não espere confronto, porque confronto ele vai existir, porque Deus não desiste de você. Alguém está me ouvindo? Tem pessoas que querem fazer coisas para Deus só por causa do reino. Aprendeu que obras dá resultado, obras dá reino, dá galardão. Ele quer trabalhar para o Senhor, mas não quer ser tratado. Deus não usa sem primeiro tratar. Deus não usa sem primeiro tratar. Alguém está me ouvindo, irmão? Deus não usa sem primeiro tratar. Quer ver como é que é Deus com a vida da gente? O versículo de número 15 diz assim: e depois de terem jantado. Espera aí, por que depois de terem jantado? No caso era o café da manhã aqui, não era a janta. Essa versão aqui meio esquisita, só porque era de manhã escuro. O cara jantou 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Depois deles terem comido, eles passaram a noite toda numa broca só, não pegaram um peixe. Jesus preparou pão, peixe, brasa, comida, água, e digo: vem cá, pessoal, vamos tratar de vocês. Sabe o que isso nos ensina? Como Deus cuida da gente. Tem crente aqui achando que Deus não se importa com a sua vida, com os seus sentimentos, com a sua necessidade, com as suas limitações, com a sua carência, com a fome da sua alma. Jesus podia ter dito: eu vim aqui pela terceira vez, eu quero conversar com esse cara aqui. Vem cá, nós vamos conversar, Pedro. Não, mas ninguém tomou café, café fica para depois, vamos conversar agora. Mas Jesus prepara pão, peixe, água, brasa. Ele disse: coma, pessoal, se alimentem, porque Deus não quer curar ninguém sem primeiro abençoar, cuidar. Ele primeiro investe, irmão, vem unção sobre a sua vida. Alguém está me ouvindo? Depois deles comerem, depois de estar na barriguinha cheia, estão bem? Estão recebendo da unção, estão recebendo da palavra, estão recebendo do Espírito. Agora vamos conversar. Irmão, não é porque Deus te dá que Ele vai deixar passar. Não é porque Deus alimenta você que Ele vai deixar passar. Não é porque você recebeu uma unção, eu recebi uma unção, e a alma? E a alma? Como é que está aí essa alma, irmão? Como é que está esse coração? Como é que está esse sentimento? Porque muito crente pensa que porque Deus está alimentando, que está tudo bem. Jesus podia ter dito: está aqui o alimento, Pedro, agora vamos embora, você é meu discípulo. Eu disse: não, vamos conversar primeiro, querido, vamos tratar dessa ferida aí, vamos? Alguém está me ouvindo? Vamos tratar dessa ferida, Pedro, vamos tratar. Tu me amas mais do que esses outros que estão aqui. Por que Jesus fez questão de dizer mais do que os outros? Porque lá em Mateus 26, 33, se não me falha a memória, foi onde Jesus disse: todo mundo vai me negar. Pedro disse: esses podem, esse pessoal aí pode te negar, agora eu não. Agora Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Há duas versões na teologia, mas eu vou usar só essa. Tu me amas mais do que estes? Onde é que Jesus foi? Lá na primeira conversa. Vê como Deus começa da onde Ele parou?
Tem crente que não entende isso. Ah, Deus está sendo duro. Não, Ele está sendo bom. Jesus foi com o dedo na ferida e... Vamos limpar essa ferida, cara. Alma! Tu me ama mais do que esse pessoal aqui, Pedro? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Mas não disse assim como foi antes. Tu sabes que eu amo mais do que todo mundo. Tu sabes que eu te amo. Está bom. Irmãos, a conversa entre eles não foi em seguida. A gente lê em seguida e pensa que foi em seguida, mas não foi. Tem um ponto. Tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Porque Deus começa pequenininho. Tem um ponto. Eu acredito que continuaram comendo, continuaram conversando, olhando. Ninguém perguntava nada. Estava Jesus, a aparência era outra, mas era Ele. Que coisa extraordinária. Outro corpo, nova terra, novo corpo. Corpo que espera por você. Extraordinário, sobrenatural. Só quem viveu sabe. De repente Jesus: Pedro, o que foi, Senhor? Tu me amas? Pô, segunda vez? Como é que você pensa de uma pessoa que pergunta 2 vezes a mesma coisa para você? O que você pensa da pessoa que te interpela pela segunda vez a mesma coisa, que você já respondeu? Tá duvidando de mim? Tá me chamando de mentiroso? A gente já fica de orelha em pé, de cabelo alado. Tu me amas, Pedro? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Conversa continua, passa alguns minutos, não sei se é 1 minuto, 10 minutos, meia hora. Eu só sei que pela terceira, aí meu irmão, terceira vez, a Bíblia diz que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu já tinha respondido 2. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Quem está aí? Pedro Por que se entristeceu, irmão? Está aqui no 17. Simão entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: tu me amas? Pedro estava entendendo que Jesus estava vindo curar o passado. E como é importante Jesus curar a tua alma e a minha. Quantos estão feridos com denominações, feridos com pastores, talvez até comigo, feridos com igrejas, frustrados, desanimados, decepcionados. Irmão, se eu começar a contar a história aqui de crente e pastor, de crente e igreja, de crente e denominação, se apavora. Eu sou responsável pelo que acontece aqui, mas o que eu ouço aí fora é de arrepiar o cabelo. Quem tem? Apavora. Você pode achar engraçado, mas é trágico, é triste. Estava falando com um pastor, amigo. Uma irmã chegou para o pastor, disse: pastor, eu estou indo embora, vou para outra comunidade. Aí o pastor falou: irmã, aguenta mais uns 3 meses, 4 meses aí, porque o seu dízimo paga o aluguel. Parece até algo humilde, né? Parece alguma coisa até humilde. O pastor está se humilhando. Mas a irmã disse: pô, pastor, eu não sou importante, então é o meu dízimo que é importante? Pensa uma alma dessa, que está ali sendo atendida só por causa do dinheiro que entrega. Alguém está me ouvindo? Só estou contando um pontinho do iceberg. A pessoa contou para o pastor, meu amigo, que contou para mim quando chegou na igreja dele. E uma pessoa séria, uma irmã séria, mas que só era vista pelo que dava, e não por quem era em Cristo Jesus. Eu tenho muitas pessoas de posses que não conseguem se adequar com o meu ministério, porque eu não faço distinção. Eu falo isso de cabeça erguida, por 22 anos trabalhando aqui. Quem é de perto sabe como eu sou. Mas são N's situações. Deus não pode avançar com você no seu ministério, no seu trabalho, sem tratar da sua alma. A alma precisa ser tratada, precisa ser curada. Quem está entendendo, irmão? Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Por que ele se entristece? Porque Pedro sabia que Jesus sabia o futuro. Qual foi a terceira resposta de Pedro, irmão? Senhor,
tu sabes tudo. Ali aconteceu a cura da alma de Pedro, porque lá ele disse: eu não vou te negar. Jesus disse: tu vai me negar 3 vezes. Não, eu morro e não te nego. Ele duvidou do seu mestre. Agora a sua alma estava curada. Tu sabes tudo. Ele foi lá no negar. E sabe o que isso nos mostra? Tem crente, irmão, com alma machucada, ferida, que confunde homem com Deus, confunde religião com reino, confunde a verdade com as pessoas que falham. E daí o pastor falhou, o líder falhou, o coordenador falhou, o irmão falhou, a denominação falhou, ele acha que a Bíblia falha, e ele passa a duvidar da palavra de Deus, porque a sua alma está ferida com pessoas. E é por isso que Deus não pode avançar na vida de determinadas pessoas sem curar a sua alma primeiro. E a alma doente começa a questionar a Bíblia. Está escrito, mas eu acho. Está escrito, mas eu penso. Está escrito, mas eu acho. Está escrito, mas não é bem assim. Meu irmão, se está escrito, é a palavra de Deus e acabou. Se você for estudar um pouquinho e se interessar em saber como essa Bíblia chegou até nós, os mistérios de Deus, como ela foi compilada, como se tornou em 66 livros, como foi traduzida por Ferreira de Almeida e outros tradutores, como chegou no português para nós, para você entender o milagre de Deus que é ter uma Bíblia como essa, o interesse de Deus que você tem a verdade em suas mãos, para saber a vontade de Deus e o querer de Deus para a sua vida. Você não duvidava do que está escrito nela. Porque homens falham, as pessoas duvidam da Bíblia. Porque denominações abusam do ser humano, o indivíduo duvida da Bíblia. E é aqui que Deus quer chegar na sua alma. Quando Pedro disse: tu sabes tudo, ele estava reconhecendo que ele não tinha o que duvidar do seu Senhor e Mestre. Alguém está me entendendo? Isso me faz entender uma coisa importante também, que nesse confronto de Jesus e Pedro, a cura da alma de Pedro trouxe dor, porque a Bíblia diz que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela 3ª vez. Por que se entristeceu? Porque a cura da alma traz tristeza. Por que que traz tristeza? Porque, irmão, eu me lembro de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê o trono, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aqui ninguém falou nada de lábio naquela aparição, só apareceu o trono, a glória de Deus. Ele disse: ai de mim, vou morrer, sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. Quer dizer, nós não falamos aquilo que vivemos, nós não somos sinceros naquilo que falamos, eu e o povo que eu vivo. Porque quando vem a verdade de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos enxergamos, irmãos, é de apavorar. Se você nunca se enxergou, é porque ainda nunca foi confrontado. A tua alma precisa de um confronto. Porque quando você se enxerga em Deus, eu não estou falando de se enxergar em Deus, você chora, você se humilha, a tua vida muda. Estou dizendo que Pedro ficou perfeito, que ele fez um monte de lambança depois disso aqui, mas você muda. Você não duvida mais de Deus, você não duvida de Bíblia, não duvida de promessa, não duvida de mensagem, não duvida da unção do Espírito, e não duvida mais do que Deus fala com você. Você amadurece. Pedro se entristeceu porque a sua alma doeu. Porque quando Deus começa a tratar da nossa alma, primeiro vem tristeza e depois vem maturidade. Toda alma que está sendo tratada, irmão, traz tristeza, traz arrependimento, traz quebrantamento, traz mudança. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo? Está aqui Pedro. Quando Deus trata da tua alma, e só depois que Ele trata da tua alma, é que Ele pode te mostrar o futuro da tua vida. Tem coisas que você não sabe de você, não entende,
Porque Deus não pode te mostrar, não pode falar, porque a tua alma não está preparada. Você não vai crer. Jesus disse a primeira vez: tu vai me negar? Não. Como é que ele vai falar uma coisa que ele falaria para Pedro agora no versículo 18? Só depois de curar a tua alma, a minha alma, que estamos prontos para as revelações que o Senhor tem para a nossa vida. Sem nossa alma curada nós não cremos. No versículo 18 ele diz: Pedro, quando tu era moço, tu ia onde queria, né? Isso. Quando tu for velho, a pessoa vai te vestir e vai te levar onde tu não quer ir. Que baita revelação. Saber do seu futuro. Vai morrer velhinho. Pensa Deus falar para você: filho, você vai morrer com 90. Pode tomar banho, pode ficar tranquilo. Meu irmão, quantas coisas Deus não pode te falar do futuro seu, porque você não está preparado para ouvir, para receber. Mas agora Pedro estava preparado para entender e não duvidar. E por isso no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, Herodes resolve prender os apóstolos, amando dos judeus e para agradar os judeus, prende Tiago e Pedro. E no outro dia ele mata o apóstolo Tiago. Não me pergunta porque Deus mata um e deixa o outro vivo. Isso é mistério de Deus na nossa vida. E Pedro estava lá. E Pedro foi jogado no calabouço para ser morto. Ele sabia que ia morrer. Mesmo sabendo que ia morrer, ele estava dormindo. Quanta gente perde o sono por tão pouca coisa, irmão? Sabe por que você perde o sono por pouca coisa? Porque você ainda tem uma alma que precisa ser tratada. Você não conhece o propósito de Deus junto com você. Desculpa aí, você que está tomando remédio para dormir. Você precisa ser tratado da alma, precisa ter esse encontro, esse confronto. Entender que Deus é um Deus que não desistiu e não desiste de você, que é um Deus que tem planos para a tua vida e que esses planos vão se cumprir. Mas você precisa entender isso. Isso é tratar da alma. A alma de Pedro tratada. Quando a alma foi tratada, o Senhor disse: tu vai morrer velhinho. E ele era novo. Por isso que ele estava no calabouço. Por isso que ele estava dormindo. Tinha um guarda do lado dele amarrado, um guarda do outro, e Pedro dormindo. Vai morrer. Como é que consegue dormir? Porque se não vou morrer, o meu Senhor, que não falha, disse para mim que eu vou morrer velhinho e eu sou novo. Alma curada, vida restaurada, segurança. Por isso que você tem garantia de vitória. Alguém está me ouvindo? A Bíblia diz que o anjo foi lá, abriu a prisão, derrubou as cadeias, tirou Pedro lá de dentro, todo mundo dormindo. O anjo foi lá, pegou ele, aonde ele foi, na casa do pessoal que estava orando por ele, de Jope, se não me falha a memória. Bateu na porta, a empregada veio atender, ouviu ele, e todo mundo ficou: é o anjo dele, não sou eu mesmo. E ficou aquela coisa: é o anjo não sou eu, o anjo não sou eu. Até que entrou e todo mundo ficou assustado. E Pedro disse: não, fica tranquilo, meu Senhor disse que eu vou morrer velhinho. E eu morri velhinho. Alma curada, vitória garantida. Você precisa aprender a deixar Deus tratar da tua vida, com todos os apelos que são feitos, com todas as orações que são feitas, com todo o chamado. Você não pode ficar duvidando de Deus aqui dentro, irmão. Você não pode ficar duvidando de Deus aqui. Você não pode imaginar que você vai seguir com Cristo cheio de desconfiança, cheio de medo, se escondendo no cantinho. Jesus aparece e você está escondido. Jesus se manifesta, você está escondido. Jesus vem numa unção do Água Viva, você está escondido. Jesus vem numa unção da vigília, você está escondido. Jesus vem numa unção no GC, você está escondido. Não pode ficar se escondendo, cara. Deus está chamando você para aparecer e para dizer: Senhor, estou machucado, estou ferido, desacredito, preciso que o Senhor trate comigo. Porque Deus quer tratar da tua alma, para continuar o crescimento na sua vida. Que Deus não desiste de você. Curve tua cabeça, fecha os olhos, olhe para dentro de você.